pré-modernismo não é considerado uma escola literária, pois naquele período do início do século XX até a Semana de Arte Moderna, no ano de 1922, é considerada uma transição do simbolismo para o modernismo. Por isto, chama-se pré-modernismo. Características gerais do pré-modernismo: nacionalismo e regionalismo, exposição da realidade da sociedade brasileira, a ruptura com o academicismo, temas abordados, políticos, fatos históricos, sociais e econômicos, linguagem coloquial simples, ruptura com a linguagem parnasiana. O simbolismo foi um movimento literário no final do século XIX que se deu início na França, como uma oposição ao naturalismo, ao realismo e ao positivismo, que já existiam naquela época. Características gerais do simbolismo: linguagem indireta, sexualidade e sonhos, subjetividade, egocentrismo, espiritualidade, misticismo, individualismo em contradição ao naturalismo e ao realismo. A abolição da escravatura transcorreu através da Lei Áurea, sendo esta aprovada no dia 13 de maio de 1888 pela assinatura da Princesa Isabel, regente do Brasil na época em questão. A abolição foi o término de uma campanha popular a qual intimou o Império para que acabasse com a escravidão no Brasil. Desta forma, cabe salientar que a abolição da escravatura foi um dos temas que atravessaram o debate político no Brasil no decorrer do século XIX. E alguns dos grandes nomes do abolicionismo brasileiro foram Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio. Isto posto, acompanhando uma linha do tempo histórica, em 1850, por conta da pressão dos ingleses, no Brasil foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico negreiro. Do mesmo modo, a Confederação Abolicionista foi a maior associação abolicionista do país, organizando ações pela causa em todo o Brasil. Algumas leis abolicionistas aprovadas e que merecem destaque foram a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. Já a ênfase dos movimentos abolicionistas baseiam-se na divulgação de panfletos, organizando conferências e etc. Afonso Henrique da Costa Guimarães, mais conhecido pelo pseudônimo Afonso de Guimarães, nasceu em 24 de julho de 1870 em Ouro Preto, Minas Gerais. Foi um dos principais poetas representantes do movimento simbolista no Brasil no final do século XIX e início do século XX, e pertenceu também ao neorromantismo. Era filho de Albino da Costa Guimarães, um comerciante português, e de Francisca de Paula Guimarães Alvim, uma brasileira. Além disso, Afonso era sobrinho do escritor Bernardo de Guimarães, o pai de Constança, sua prima, a quem era apaixonado desde muito cedo. Além de poeta, o Solitário de Mariana foi também promotor, juiz e jornalista, e teve seus poemas inspirados pela morte precoce de sua prima e noiva Constança. Em 1887, aos 17 anos, o poeta se matriculou no curso complementar da Escola de Minas, e neste mesmo ano começou a namorar Constança. Entretanto, o seu noivado foi marcado pela morte prematura de sua amada no ano seguinte, em 1888. Essa perda é dada como o estopim no qual seus versos foram criados, mostrando, através de suas poesias, a dor que ele sentia. Consumido pelo luto, o poeta abandona o curso de engenharia e assume uma vida boêmia. Durante esse período, Afonso contribui para o almanaque administrativo, mercantil, industrial, científico e literário em Ouro Preto. Em 1891, Guimarães viaja para São Paulo com seu amigo José Severino de Rezende, onde começa a cursar Direito. E também atua como jornalista e frequenta a Vila Quiral, um casarão construído por José de Freitas Vale, um político, advogado e poeta, com o intuito de promover a arte e a educação. Faltando 2 anos para se formar, o poeta retorna para Minas Gerais e lá ele conclui seus estudos na recém-criada Academia Livre de Direito de Minas Gerais. Colando grau em 1895, mesmo ano em que viaja para o Rio de Janeiro e conhece o poeta Cruz de Souza,
Já em 31 de outubro de 1896, Afonso de Guimarães iniciou seu noivado com Zenaide de Oliveira e se casou com ela em 20 de fevereiro de 1897. O casal teve 14 filhos. Quando seu cargo de juiz substituto foi extinto, em 1903, o poeta se dedicou a dirigir o jornal Conceição do Cerro. No ano seguinte, conseguiu novamente o cargo de promotor e, em 1906, tornou-se juiz em Mariana, passando assim a atuar como juiz e poeta. O poeta é marcado principalmente por algumas de suas obras mais conhecidas. São elas: Centenário das Dores de Nossa Senhora, de 1899, Dona Mística, de 1899, Câmara Ardente, de 1899, Obras Póstumas, Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, 1923, e Poesia, 1938, entre tantas outras. Entretanto, embora o poeta também tenha explorado a prosa, foi realmente na poesia que Afonso se encontrou. Um exemplo de suas poesias é o poema Soneto. Encontrei-te. Era o mês. Que importa o mês? Agosto, setembro, outubro, maio, abril, janeiro ou março. Brilhasse o luar, que importa? Ou fosse o sol já posto? No teu olhar todo o meu sonho andava esparso. Que saudades de amor na aurora do teu rosto. Que horizonte de fé no olhar tranquilo e garço. Nunca mais me lembrei se era no mês de agosto, setembro, outubro, abril, maio, janeiro ou março. Encontrei-te. Depois tudo se some. Desfaz o teu olhar em nuvens de ouro e poeira. Era o dia. Que importa o dia? Um simples nome? Ou sábado sem luz, domingo sem conforto, segunda, terça ou quarta, ou quinta ou sexta-feira? Brilhasse o sol, que importa? Ou fosse o luar, já morto? Afonso Henrique da Costa Guimarães faleceu em 15 de julho de 1921, na cidade de Mariana, Minas Gerais, aos 51 anos, praticamente na obscuridade da época, mas nos deixou seu legado como lembrança do grande poeta que um dia foi.